E aí você estava falando um pouco da escolha do estilo de jogo, né? Então, até falando para os torcedores da Portuguesa, acho que é importante. Vocês têm essa discussão de estilo de jogo, você falou do estilo heavy metal, até citou o Klopp, e aí chegaram no nome do Cauã. E como que foi um pouco desse processo? Acho que é curioso, assim. E eu acho que liga bem com essa coisa, as duas coisas. Na verdade, quando a gente começa a olhar para futebol e clubes no Brasil, a primeira coisa que para mim é muito importante, o Brasil perdeu isso. Os clubes antigamente tinham uma identidade, né? A academia do Palmeiras, os times do Sul eram sempre times que eram mais... brigava mais, né, campo, tinham times que eram mais técnicos, geralmente os times do Rio eram mais técnicos, etc. Isso foi se perdendo. Você não sabe mais como cada time joga. Não tem mais identidade. Não tem mais identidade nenhuma. Quem hoje faz a identidade é o técnico. Se o Santos pega o Carille, a identidade é uma. Sim. Terrível. Se o Santos pega um outro técnico, um Sampaoli da vida, um Sampaoli, a identidade é outra. Irada. Isso não está certo. Você tem que ter uma identidade única. Você é um clube, você fala com o seu torcedor, que é seu cliente, qual é a sua identidade? Então a gente precisa ter um DNA claro. Sempre. Independentemente de quem for o técnico. Nós sempre vamos ter a mesma... Só uma coisa, DNA. é um exemplo do Vasco, que a torcida reclamou muito, que tentou o Renato Gaúcho e depois fechou, por exemplo, com o Carille. Então, exatamente, são os Não, mas aí, com todo o respeito à diretoria do Vasco, mas quer dizer, os caras não sabem o que querem, né? Porque como é que você vai do Carille pro Renato Gaúcho? Você pode dizer que os dois são excelentes técnicos, mas são modelos e propostas de jogos totalmente diferentes. E como é que você vai ter os mesmos jogadores jogando com dois modelos diferentes? É um negócio louco. Eu não consigo entender. Eu não entendo, mas talvez eu não entendo mesmo, porque, sei lá... Vai saber. Então a gente definiu um DNA. Quando a gente definiu esse DNA, a gente chegou à conclusão que o melhor DNA para o futebol brasileiro, para o perfil do jogador brasileiro, que a gente quer formar na Portuguesa, é o jogo feito pelo Klopp. Tá? É o que a gente acha que é o que mais se enquadra. A partir daí, que é o que eu chamo de heavy metal. Aquela questão de transição rápida, de bloco alto, de intensidade, de jogo, de toques rápido, de saída de 3, de 4, enfim, mas, né? Que tem mais a ver com o futebol brasileiro. Sim. A gente aí a gente usa modelo, algoritmos e modelos que a gente montou. Esses modelos têm hoje 10 anos, né? Que eu uso isso. E quando a gente coloca no modelo, quem sai? O Cauã. Cauã. É muito bem falado aí no futebol. América Mineiro. Cauã. Aí vamos lá analisar o Cauã. E a gente percebe que o Cauã é exatamente o que a gente queria. Aí fomos atrás do Cauã e deu certo. É isso. Quando eu contrato o Cauã, eu tenho uma conversa com ele. Quando eu vou fechar o contrato, eu já falo, Cauã, eu quero te falar uma coisa. Você não vai ser demitido se você perder 3 jogos. Ele fala, como assim? Você não vai. Você não vai ser demitido por perder jogo. Você vai ser demitido se você mudar o estilo de jogo. Tá. Se sair do que a gente está propondo. Se você fizer outra coisa do que pelo qual você foi contratado, você será demitido, mesmo se ganhar o jogo. Cara, isso é legal porque dá segurança pro técnico, porque perde 1, perde 2, perde 3, ele coloca o ônibus lá atrás e não sai mais futebol nenhum. Ele só não quer perder. Um jogo, o cara fala, ganha um jogo, fiquei. Então, a gente tem uma reunião semanal que a gente chama de multi-ideias. Vem toda a comissão técnica, eu e o Tadeu, que é o executivo, e a gente senta com todo mundo e a gente fala abertamente. E o Cauã sabe, e eles estão adorando isso. A decisão final é dele. Ele é o comandante, ele que decide. Mas nós vamos dar a nossa opinião. Nossa. Que legal. E a gente tem essa troca. Ele é um treinador jovem também. E o Alex, vi muitas entrevistas do Cauã, né, que a gente fez a Portuguesa e Palmeiras na primeira rodada, e o Cauã, em uma das entrevistas, acho que para a Rádio Bandeirantes, ele fala... Passei por uma entrevista de emprego como se eu estivesse entrando numa corporação. E foi bem diferente, assim, de tudo que eu já passei. Eu queria que você contasse um pouco como que é esse processo dentro da SAF da Portuguesa, que eu imagino que seja um modelo adotado por clubes e empresas também, e até para o pessoal entender qual que é essa grande diferença. Não é que a gente faz assim e fala, o Cauã, vamos lá. Não. Você chegou para ele, se você fosse um animal, qual você seria? Por exemplo. Tipo, uma cor? Uma cor. Um esporte. Que a gente fez uma entrevista, primeiro uma entrevista pessoal sobre vários aspectos. Segunda coisa foi, a gente esmiuçou o modelo de jogo dele, de forma realmente profunda e detalhada. Tá. Uma vez passado por isso, a gente fez
uma pesquisa comportamental, que a gente está fazendo agora com todos os jogadores. Então, a gente define, tem um modelo de inteligência artificial que a gente usa, que é um negócio surreal, é surreal. E deve ser caro. Mas dá medo. Eu acredito. Mas é tipo de personalidade? Cara, você responde algumas perguntas que não parecem nada. Ai, sim. Aí quando se você o vê telefone toca na sua casa, você corre pra Aí atender, quando ou você deixa vê o alguém retorno, eu fiz pra mim quando a primeira vez, falei, cara, Pô, vou lá, você faz comigo. vamos fazer? Vamos fazer. Cara, é Você fez surreal. com você. Ué, Você um se baita contrataria? VT, ou- Não, você olha e Não, fala assim, cara, sou eu. bizarro, Eu fiz É isso. bizarro. É louco. É bizarro. Cara, como é que o cara sabe de coisa? Não, porque você é assim, assado. Em tal situação você vai reagir assim. Ele fala, como é que sabe? Então a gente fez isso com ele, a partir daí a gente sabe exatamente o que a gente está contratando. É um mapeamento. Nossa, isso é né? muito Então legal. foi uma Interessante. entrevista Bem interessante. super, assim, sabe, quadrada de empresa mesmo.